Olá pessoal, bom dia. Vamos aí para a nossa aula 7 de corrosão, né? Agora pegando o capítulo 9, capítulo 10 do nosso livro texto. Nossa última aula antes da prova. Então, assim, como está um pouco desregulado minha frequência de postagem, enfim, esse início aí foi meio maluco. Eu vou dar um prazo maior para fazer a prova do que eu costumo dar. Eu geralmente dou uma semana, né? Então eu tô pensando em dar até um pouco mais de 2 semanas para fazer tanto os resumos quanto a prova, tá bom? Mas fiquem de olho lá que eu vou explicar tudo no... Eu vou deixar tudo bem explicado lá no Moodle, beleza? Vamos dar continuidade à nossa matéria. Hoje o capítulo 9 é o capítulo que fala sobre corrosão galvânica e o capítulo 10 é o que fala sobre corrosão eletrolítica, né? Vocês devem lembrar que a gente comentou sobre isso, sobre a base desses capítulos, lá no capítulo 4. Então hoje aqui é mais pensando no processo, né, do que a gente vê que está acontecendo, do que nas próprias reações químicas, eletroquímicas que envolvem o processo. Então o nosso foco maior é o que está acontecendo, onde esse tipo de corrosão pode acontecer, como prevenir. Então esse é o tipo de coisa que a gente vai ver aqui hoje. Bom, em relação à corrosão galvânica, né? Corrosão galvânica está associada à formação de uma pilha galvânica, né? Você deve lembrar lá da equação de Nernst que eu mostrei para vocês no início do curso, que evidencia como que a corrosão galvânica acontece. Então, quando a gente tem dois materiais metálicos com diferentes potenciais e eles estando em contato em presença de um eletrólito, vai acontecer uma diferença potencial e, consequentemente, uma transferência de elétrons, né? Lembrando lá da eletricidade. Se a gente tem uma diferença de potencial, vai haver a formação de uma corrente elétrica. Esse tipo de corrosão, o tipo chamado de corrosão galvânica, ele resulta do acoplamento de materiais metálicos diferentes, imersos em um eletrólito, causando uma transferência de carga elétrica de um para o outro, por terem potenciais elétricos diferentes. Tá bom? Então, colocando materiais diferentes, que vão ter potenciais elétricos diferentes, imersos em um eletrólito, no eletrólito, esses dois materiais em contato, a gente vai ter as transferências de carga e, consequentemente, devido às reações de óxido-redução, vai haver a corrosão, o fenômeno da corrosão vai acontecer. A corrosão galvânica, ela se caracteriza por apresentar corrosão localizada, próxima à região do acoplamento, ocasionando profundas perfurações no material metálico, que funciona como anodo. Então, lembrando que a corrosão é um problema que a gente dá um foco maior no anodo. Tá? O anodo é aquele material que vai sofrer a corrosão. Tá bom? Inclusive, essa percepção de que a corrosão ela é agressiva no anodo é a base para que a gente consiga formar alguns métodos de proteção, como o fato da proteção catódica, né? Fazer com que o material que eu quero proteger vire catodo. Então estudos são considerações que a gente já fez anteriormente. Quando materiais metálicos de potenciais elétricos diversos estão em contato, a corrosão do material metálico que funciona como anodo é muito mais acentuada que a corrosão isolada desse material sob a ação do mesmo meio corrosivo. O que acontece é que certo material em meio corrosivo ele pode estar sofrendo corrosão, que no caso não seria uma corrosão galvânica, seria vindo da interação do meio corrosivo com o metal. Porém, a gente sabe que pode haver corrosão galvânica, né? Que quando a gente tem dois metais em contato, então um é o seu anodo e o seu catodo. Quando a gente tem essa configuração de corrosão galvânica, a corrosão no anodo é muito acentuada quando comparado a outros tipos de corrosão. Beleza? É importante falar aqui que muitas vezes durante o curso a gente fala que é o anodo que corrói, o catodo não. Né? Mas na verdade, porque a corrosão no catodo ela é praticamente desprezível. Tá? O que corrói de fato é o anodo. Então a corrosão no material que funciona como um catodo é muito baixa e é acentuadamente menor que a do que ocorre quando o material sofre corrosão isolada. Beleza? Então, assim, se for comparar o catodo que está sofrendo o catodo com esse mesmo material que forma um catodo em um tipo de corrosão isolado, a gente vai ver que quando ele é catodo, a corrosão que ele sofre é bem menor. E isso está escrito, está evidenciado, está destacado nessa tabela que eu vou mostrar em seguida,
que vai mostrar a corrosão de placas de ferro e de um segundo metal, esse segundo metal podendo ser vários, de acordo com a tabela, acoplados em uma solução diluída de NaCl. Então aqui a gente tem a corrosão do ferro, né, em miligramas, né, a perda de peso. A gente vê que o ferro com o magnésio, o ferro ele é muito mais catódico que o magnésio. Então a gente pode ver que o ferro ele quase não perde material, né, à medida que o magnésio perde muito material, né, perde muita massa. O zinco, por outro lado, o zinco ele é mais anódico que o ferro. Então, ó, o ferro corrói pouco, 0,4, enquanto o zinco corrói bem mais. À medida que a gente vai fazendo com que o ferro se torne mais anódico, como é o caso aqui do ferro com antimônio, né, a gente vê que o ferro ele corrói bem mais que o antimônio. Né? O antimônio é o cátodo e o ferro é o anodo. Com tungstênio, o ferro já é o anodo, com chumbo, estanho, níquel e cobre também. Tá bom? Perceba que o cátodo é aquele que sofre menor corrosão sempre, né? Corrosão muitas vezes desprezível, tá bom? A corrosão galvânica, ela acontece frequentemente quando a gente tem um metal colocado em uma solução contendo íons facilmente redutíveis de um metal que seja catódico em relação ao primeiro. Então, para que aconteça a corrosão galvânica, geralmente a gente tem essa situação, né, de um metal colocado numa solução contendo íons de outro metal mais catódico. Né? Assim, tubulações de alumínio, na presença de sais como cobre e mercúrio, íons de cobre e de mercúrio, por exemplo, sofrem corrosão localizada, né, essas tubulações de alumínio, produzindo pits. Por quê? O que vai acontecer? Eu tenho o alumínio numa solução que tem íons de metal mais catódico. Né? Ou seja, o alumínio virou anodo, vai ter o surgimento de pits. Do ponto de vista eletroquímico, acontece a redução dos óxidos de cobre e de mercúrio, como está mostrado nessa tabela abaixo, à medida que o alumínio vai oxidar. Nessa tabela abaixo, nessas equações abaixo, né? O alumínio está oxidando, perceba que o NOx dele está aumentando, à medida que o cobre e o mercúrio eles estão reduzindo. Beleza? Então essa situação aqui é uma situação comum onde acontece corrosão galvânica. Além desse ataque inicial, o metal formado se deposita sobre a superfície de alumínio e cria uma série de micropilhas galvânicas, na qual o alumínio é o anodo. Então, além de oxidar o alumínio, esse cobre e mercúrio que estão como produto, eles vão ficar depositados sobre a superfície, criando várias micropilhas galvânicas onde o alumínio é anodo, acentuando ainda mais o processo corrosivo. Beleza? Esse mecanismo aí ele pode ser visto em algumas situações. Por exemplo, trocadores de calor com feixes de tubos de alumínio. Se eu tiver a presença de pequenas concentrações de íons de cobre na água, vai haver perfuração no tubo de alumínio. Então é ideal que tenha uma pureza mais elevada essa água que passa pelo trocador de calor. Trocador de calor com feixes de tubos de aço inoxidável, chicanas, os separadores de aço carbono. Acontece a corrosão severa nas chicanas ou nos separadores, né, de aço carbono. É outro exemplo de onde esse mecanismo aparece. Tanques de aço carbono ou de aço galvanizado. A corrosão galvânica é ocasionada pela presença de cobre ou compostos originados pela ação corrosiva ou erosiva da água sobre a tubulação de cobre, que alimenta o tanque. Então perceba que esse tanque ele vai ter problemas porque a água que está passando por ele, né, nesse caso que é a água, ela está carregando íons de cobre. Né? Então vai haver esse mesmo problema que foi citado anteriormente com o alumínio. Por isso, devemos evitar, sempre que possível, que um fluido circule por um material metálico catódico antes de circular por um que ele seja anódico. Porque acontece o seguinte, essa afirmação aqui é bem interessante, porque acontece o seguinte, a gente tem que evitar que um fluido ele passe primeiro por um material que ele seja catódico antes de passar por um material que ele seja anódico. Porque o que pode acontecer? Vamos lá. E nesse exemplo aqui do tubo, na situação A aqui,
A água está passando aqui pelo tubo de cobre. Devido à ação erosiva, que é natural, vai haver essa água ela vai carregar um pouco de cobre. E chegando lá na tubulação de aço, eu vou ter uma água que vai ter presença de cobre. E o cobre, ele é cátodo, o aço ele é o anodo. Então pode haver corrosão na tubulação de aço. Beleza? Então isso é bem importante. Inclusive a gente estamos comentando isso aqui, porque o fluido, como está mostrado aqui no slide, ele, devido à ação mecânica ou corrosiva no tubo de cobre, ele pode arrastar partículas ou íons desse metal. E aí pode haver corrosão galvânica do aço, devido à deposição de partículas de cobre. Vai haver essa reação como mostrada aí, onde o ferro está oxidando e o cobre está reduzindo, tendo a formação de qualquer maneira de um par galvânico que vai ocasionar na perfuração da tubulação de aço. Nesse caso B aqui, caso de baixo, pode acontecer a mesma coisa. A água, quando passa, pode arrastar partículas de aço. Só que essas partículas de aço na tubulação de cobre, elas são anodo. Então quem vai sofrer o processo corrosivo serão essas partículas de aço. Sobretudo porque a área catódica essa área anódica vai ser referente só à área das partículas de aço, em relação à grande área catódica, que é a área de cobre. Então essa relação aí de grandes áreas catódicas e pequenas áreas anódicas causam corrosão agressiva nas partículas de aço que estão passando pelo tubo de cobre. Então o tubo em si, ele se mantém íntegro. Então, qual é a nossa recomendação? Devemos sempre evitar que um fluido circule por um material metálico catódico antes de circular por um que ele seja anódico. Então, o ideal é que o anódico venha antes e o catódico venha depois. Que é o que está descrito aqui. A corrosão vai se passar nas partículas de aço, nesse caso B. Quando não for possível que eu inverta esse sentido do fluido, que pode acontecer de fato, a gente pode fazer esse esquema aqui. Onde a gente intercala, coloca esse pequeno pedaço de tubo de aço, de maneira que eu consiga, digamos que induzir que esse tubo de aço pequeno colocado aí, ele se corroa. Porque nesse caso aí é muito fácil trocar esse tubo de aço. Então ele vai corroer para que não aconteça a corrosão do aço, esse tubo de aço que está mostrado aqui mais à direita. Então é como se fosse um material que vai ser sacrificado, Ele vai ser corroído propositalmente. Então a gente pode colocar esse trecho de tubo de aço intercalado entre o tubo de cobre que transporta o fluido e o equipamento de aço carbono, ou de outro material anódico em relação ao cobre. Como o tubo de aço é flangeado, ele pode ser facilmente substituído quando necessário, e quando possível deve apresentar diâmetro maior do que o de cobre para que haja redução de velocidade. Então o fato desse tubo de aço ser flangeado é algo bem relevante para a gente. Porque quando o tubo é flangeado, ele pode ser facilmente substituído, Só para deixar claro. Quando possível, esse tubo de aço, que é colocado aqui no meio, tem que ter uma área maior. Porque uma área maior, agora lá de mecânica dos fluidos, vocês devem ter visto isso já. Equação da continuidade. Área vezes velocidade é constante. A vazão é constante. Quando aumenta a área, reduz a velocidade. Com esse aumento da área, do diâmetro, reduzir a velocidade, isso quer dizer que vai haver mais tempo para as reações acontecerem no tubo de aço, de maneira que esse tubo de aço seja efetivamente corroído e eu consiga proteger essa estrutura de aço carbônico que vem logo em seguida. Tá bom? Vai haver uma possibilidade de deposição de partículas de cobre nessa tubulação de aço no meio. Um fator importante quando a gente fala de corrosão galvânica é a questão da relação entre a área anódica e a área catódica. Beleza? Relação entre a área anódica e catódica. Se a relação entre a área anódica e catódica for muito maior que 1, ou seja, uma área catódica pequena
em relação a uma área anódica, eu não tenho corrosão muito grande. Né? Como cátodo é muito pequeno em relação ao anodo. Né? Por outro lado, se o cátodo for muito grande em relação ao anodo, né, se a área catódica for muito grande em relação à área anódica, eu vou ter uma corrosão muito agressiva nessa área anódica. Tá bom? Então, decorar isso de certa forma, eu penso da seguinte maneira, que quanto maior for a área catódica, mais corrosão é produzida. Beleza? Então, quando eu tenho área catódica pequena, para uma área anódica muito grande, eu estou produzindo pouca corrosão nessa área anódica. Uma área que é grande ainda, né? Quando eu tenho... Isso é só uma forma de decorar, tá bom, gente? Tá bom, gente? Quando eu tenho uma área anódica pequena e uma área catódica grande, eu estou produzindo muita corrosão numa área pequena. O que vai acontecer? Perfuração. Vai deteriorar muito material numa área localizada pequena. Então na tubulação pode haver perfuração, no tanque pode haver perfuração. Né? Isso é um grande problema. Né? Inclusive, isso aí é muito, muito importante quando a gente fala de revestimento. Porque, por exemplo, tem algumas situações de corrosão que a gente coloca tintas para proteger o material. E vamos supor que a tinta torne o material todo catódico. Só que às vezes eu tenho uma falha, um lugar onde essa tinta foi arrancada. Ou seja, tem uma pequena área anódica em relação a uma grande área catódica. O que vai acontecer? Esse local sem tinta, ele vai corroer muito agressivamente. Vai perder muito material. Então, se for uma tubulação, por exemplo, pode haver uma perfuração, um vazamento e, enfim, isso pode acarretar vários outros problemas também. É por causa disso, dessa relação de área catódica e anódica, ah, que quando necessário é mais indicado o uso de parafusos e rebites de material metálico catódico em uma estrutura que seja anódica, né? Do que o caso inverso. Né? Então é melhor eu ter uma área catódica pequena e uma área anódica grande do que ter o inverso, ter uma área catódica grande e uma área anódica pequena. Então é por causa disso que, por exemplo, placas de aço justapostas, por rebites de cobre, eles sofrem corrosão muito atenuada nas placas de aço. Então até a corrosão ela é fraca na placa de aço, porque a área anódica é muito grande em relação à área catódica, que é a área do cobre. Se por outro lado eu pegar duas placas de cobre e botar um rebite de aço, eu vou ter uma corrosão muito agressiva nesse rebite de aço. E vai ser uma área náutica pequena em relação a uma grande área catódica. Porém, a gente sabe que tem algumas situações onde é quase inevitável a gente fazer o contato entre dois materiais dissimilares, materiais metálicos diferentes, de potenciais diferentes. Quando a gente sabe que isso vai acontecer, a gente tem que consultar aquela tabela de potenciais, né? Tabela de potenciais de oxidação, ou aquela tabela prática em água do mar, para verificar o que vai acontecer, para ter uma noção dessa diferença de potencial, se vai haver algum tipo de processo corrosivo. Isso tudo vai ser analisado pela gente. Essas tabelas elas permitem caracterizar o material que terá tendência a funcionar como anodo. Então, só de olhar a tabela eu vou saber quem tende a ser o anodo, beleza? Isso vai poder nos ajudar até mesmo a criar um tipo de proteção. A gente tem que ter a noção do que vai ser o anodo e o que vai ser o cátodo. Por exemplo, nesse caso das duas placas de aço unidas por um rebite de cobre. O cobre é o cátodo, o aço é o anodo. O cobre, se a gente ver essa tabela potencial, vai ver que o cobre é o cátodo e o aço é o anodo. Nós temos uma área catódica pequena, que é do rebite, para uma área anódica muito grande, que é do aço. Então a gente não tem esse problema. Em alguns casos, a gente procura a junção de dois materiais metálicos diferentes. A gente pode fazer um revestimento metálico para proteger. Né? Na verdade, esse revestimento metálico ele tem a função de igualar esses potenciais, tá bom? De reduzir essa diferença de potencial. Beleza? Aqui em cima a gente tem
Aqui nessa imagem tem várias possibilidades de evitar corrosão galvânica na fixação de chapas ou componentes estruturais de zinco ou de alumínio. Né? Então eu tenho na esquerda ali um ferro, que é uma área... tem que ver a relação do ferro do zinco, né? Tem até naquela tabela aqui anterior, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Na verdade o zinco tende a ser mais anódico, né? Então do ponto de vista de área, tá ok. Né? Mas a gente tem que sempre olhar a tabela. A gente pode evitar isso, né? Colocando um aço galvanizado. O que é um aço galvanizado? É um aço recoberto por zinco. Então, o que o aço galvanizado ele produz nessa situação aqui de cima? Ele produz uma igualdade potencial, de maneira a diminuir o processo corrosivo. Que já não ia ser muito grande, já que o zinco ele é muito mais anódico que o ferro. Uma área anódica muito grande para uma área catódica pequena. Agora, em relação ao aço alumínio, né? Eu posso colocar o aço galvanizado, né, que eu tenha no lugar do aço normal, de maneira a aproximar os potenciais e reduzir o processo corrosivo. Beleza? Eu aproximo os potenciais. Lá no caso de cima, eu estou igualando os potenciais, que é um aço galvanizado, é um aço que é recoberto de zinco, em mistura com zinco. Então, o potencial fica igual. Aqui, por outro lado, eu tenho apenas uma aproximação de potencial, já que o potencial do zinco e do alumínio é parecido. Aqui a gente tem essa tabela que é bem grande e até é difícil de falar sobre ela, que mostra os graus de corrosão em contatos submetálicos. Então é um material de referência, um metal de contato. Aqui tem a legenda falando sobre todos os vários tipos de materiais diferentes. Vocês podem olhar aí se tiverem curiosidade. Né? Bom, fala um pouco sobre a taxa de corrosão também, né, de acordo com a legenda. E essa tabela ao lado, mostrada aí, ela apresenta graus de corrosão em contatos metálicos, baseados em dados fornecidos por membros do Corrosion and Electrodeposition Committee. Então são dados aí que a gente tem. É legal falar isso porque essas tabelas elas nos dão informações suficientes para a gente saber o que vai acontecer. Como eu falei em algumas aulas passadas, se vocês me perguntarem, se eu pegar cádmio e chumbo, quem vai corroer? Eu não sei, de cabeça eu não sei. Quem vai ser anodo, quem vai ser catodo? Eu não faço ideia, não sei. Tem que olhar a tabela. Porque dentro de corrosão a gente tem muitas possibilidades. Então essas tabelas aqui elas são praticamente obrigatórias quando se refere ao estudo de corrosão. Né? Então a noção, ainda mais sobre corrosão galvânica. Né? Então a gente tem esse problema aí, essa necessidade de usar a tabela sempre. Porque os tipos de combinações são bem diversos. E além disso, a gente sabe que esses potenciais eles vão se alterar com a mudança da solução no meio corrosivo. Para cada solução, para cada meio corrosivo distinto, eu vou ter potenciais diferentes. Tá bom? Como esses potenciais são vários, nem sempre são encontrados dados suficientes na literatura especializada que permitam caracterizar o material que funcionará como anodo. Então esse também é um problema sério. Então a gente não consegue, muitas vezes a gente não tem informação suficiente na literatura para saber quem vai ser anodo e quem vai ser catodo. Nesse caso, temos que realizar algumas experiências usando alguns pares metálicos, no meio corrosivo específico, para se criar um banco de dados. Né? Nosso banco de dados hoje ele é muito diverso, ele é muito completo, tem bastante coisa. Só que sempre surgem novas situações onde a corrosão vai aparecer. Algumas observações experimentais comprovam a exatidão das tabelas citadas. Por exemplo, em relação ao ferro, os materiais como magnésio e suas ligas são sempre anódicos, e os materiais como cobre, carbono, prata e suas ligas são sempre catódicos. O zinco ele é anódico quando ligado ao ferro, em meios corrosivos usuais. O zinco ele é anódico, tende a corroer antes do ferro. O estanho ele é catódico em relação ao ferro, em meios corrosivos usuais. Então essas são informações que a gente tira das tabelas mesmo, né? da literatura. Né? Apesar dessas observações, devemos levar em consideração a possibilidade de inversão de polaridade devido à presença de determinadas substâncias ou de condições de temperatura. O que acontece? Muitas vezes, como foi mostrado aqui anteriormente,
Ó, o zinco ele tende a ser anódico quando ligado ao ferro. Porém, tem situações onde eu posso inverter essa polaridade. O que eu quero dizer quando eu não falo de inversão de polaridade? Eu me refiro à capacidade do zinco virar catodo e o ferro virar anodo, mesmo que as tabelas digam o contrário. São alterações no ambiente que fazem com que isso aconteça. Então a gente pode citar algumas inversões de polaridade que acontecem devido ao que a gente chama de agentes complexantes. E também pode acontecer devido à formação de películas ou por causa da temperatura. Tem alguns exemplos de agentes complexantes, como o cianeto, esse EDTA, que é um ácido, e seus sais de sódio. O estanho, por exemplo, ele é catódico em relação ao ferro na maioria dos meios corrosivos. Porém, na presença de alguns ácidos orgânicos, vai haver uma diminuição na concentração dos íons de SN2+, com o qual o estanho está em equilíbrio. Então é como se o estanho reduzisse. Ou seja, ele estava SN2+, ele pega 2 elétrons e se torna estanho comum. Dessa forma, o potencial de eletrodo do estanho se altera, podendo ficar mais ativo que o ferro, logo tornando-se anódico em relação ao ferro, que se torna catódico. E essa situação aqui, ela é bem... Essa situação de inversão de polaridade, gente, é algo bem danoso, porque imaginem, eu sei que o ferro ele é anódico em relação ao estanho, então o estanho vai corroer. Porém, se houver alguma mudança no meio corrosivo, pode ser que o potencial do estanho mude e o estanho passe a ser anódico, ou seja, em vez do ferro sofrer corrosão mais acentuada, quem vai sofrer vai ser o estanho. E aí vai ser algo que a gente não esperava, na maioria das vezes a gente não conta com isso, com essa inversão de polaridade. Então a inversão de polaridade pode ser sim um grande problema. Outro exemplo é o cobre, que é catódo em relação ao zinco, mas em presença de cianeto de potássio, vai formar essa pilha como mostrado aí, onde o cobre vai virar anodo e o zinco vai virar o catodo. Então o cobre ele vai se corroer, o potencial do cobre vai mudar. Formação de película também causa isso, só que isso é algo vantajoso pra gente. Né? A gente pega um material que é anódico e faz com que ele vire catódico. Né? Então é algo vantajoso. A temperatura também pode ocasionar inversão de polaridade. A questão de temperatura. Temperatura é um grande problema também. O zinco, em meios corrosivos normais, ele é anodo em relação ao ferro, mas quando a gente coloca ele em água quente, acima de 60 graus Celsius, a polaridade se inverte e o zinco se torna catodo em relação ao ferro, como mostrado aí. Como escrito bem no slide. É por isso que aço galvanizado ele não costuma ser usado para conduzir água quente. Ele sofre problemas de deterioração prematura. Né? Porque o aço galvanizado, que tem um recobrimento de zinco, ele vai tender a corroer antes do... vai tender a se tornar anodo. Vai haver uma inversão de polaridade com água quente. E aí vai sofrer a deterioração. A gente sabe que águas com teores elevados de carbonatos e nitratos favorecem a inversão de polaridade. Então essa inversão de polaridade ela pode ser favorecida por esses teores altos de carbonatos e nitratos. Enquanto águas com teores elevados de cloretos e sulfatos, a tendência de haver inversão de polaridade diminui. E algumas explicações estão mostradas aqui nesse slide sobre a formação o causamento, né, dessa inversão. Né? A causa dessa inversão. Né? Causamento é um pouco... Eu nem sei se essa palavra, causamento. Mas enfim, o que acontece aqui? Ocorre formação sobre o zinco de uma película densa e fortemente aderente, a qual resulta de precipitação de carbonato de cálcio e de hidróxido de magnésio existente na água. Então essa água, que tem esses componentes devido a seus processos de limpeza, esses componentes acabam assumindo um protagonismo nesse problema de inversão de polaridade. Quando aquece, esses bicarbonatos vão se decompor de acordo com as equações, né? E aí vai tornar o material suscetível à corrosão, na verdade vai alterar o potencial dele.
né? A formação, vai ocorrer formação desse hidróxido, né, de zinco poroso, ou sais básicos de zinco, que não são isolantes na condição em que o zinco é anódico em relação ao ferro. E a formação de óxido de zinco, no caso da inversão de polaridade. O óxido de zinco é semicondutor e pode funcionar em águas aeradas como eletrodo de oxigênio, cujo potencial é nobre em relação ao ferro e ao zinco, ou logo funcionando como cátodo. De acordo com essa explicação, portanto, em águas desaeradas, quentes ou frias, onde não ocorre o eletrodo de oxigênio, o zinco é sempre anódico em relação ao ferro. Tá bom? Sempre anódico. Então, onde não tem a ocorrência desse eletrodo de oxigênio, o zinco ele vai estar sempre anódico. O que é bom, né? Já que no caso de aço galvanizado é para o zinco ser anódico mesmo. A gente pode verificar então que o contato entre materiais metálicos de potenciais bem diferentes causa corrosão acentuada. Entretanto, devido a alguns fatores, como a formação de película ou outro efeito de polarização na superfície metálica, essa corrosão pode ser minimizada. Então existem métodos que a gente pode assumir para minimizar esses problemas de corrosão galvânica. No trocador de calor, o contato entre tubos de cobre com espelho de aço ele não costuma ser prejudicial, porque os tubos têm uma área catódica bem menor do que o aço, que é propositadamente superdimensionado, que vai ser o anódico. Então a ideia aqui é tornar a superfície anódica muito maior do que a superfície catódica, de maneira que a corrosão não seja um grave problema. Nos equipamentos de postos de petróleo e gases, apesar das nobrezas diferentes dos materiais empregados e da existência de água salgada, que é um eletrólito muito condutor, a corrosão galvânica não é muito acentuada porque o eletrólito ele é praticamente neutro e não aerado. Então, neutro e não aerado, eu vou ter uma atenuação desse problema de corrosão galvânica. Nos metais que se tornam passivos, devido à formação de uma película protetora de óxido, eu também vou ter essa proteção, né, contra a corrosão galvânica, essa minimização do processo corrosivo, já que eu vou estar, entre aspas, sacrificando minha película. Os óxidos e hidróxidos metálicos que se formam como produtos de corrosão, eles funcionam como cátodos em relação ao metal de origem. Então, quando uma tubulação uma parte substituída por outra nova, então pensa na tubulação inteira. Peguei uma parte só e troquei por uma nova. O que vai acontecer? Essa parte nova, ela vai funcionar como anodo. Enquanto a mais antiga vira cátodo, porque o produto de corrosão formado é cátodo, né? Formando o que a gente chama de pilha ativa passiva, que já foi explicada lá no capítulo 4. Por isso, a parte nova tem menor duração do que se poderia esperar. A gente tem até um caso prático interessante, que nessa situação onde eu tenho uma instalação constituída de 3 tanques de fermentação, construídos de alumínio, de 3 tanques de alumínio, ligados entre si por contato metálico e equipados por tubos de cobre, né, tipo serpentina. Então, tubos de cobre, tanque de alumínio. Esses tanques operaram sem inconvenientes durante muito tempo. Eventualmente, substituíram os tubos de cobre de um dos tanques por tubos de alumínio. Depois substituiu, observou-se ataque do tubo de alumínio e dos outros 2 tanques que continham tubos de cobre. Ou seja, todos os tubos sofreram corrosão, né, foram atacados. Esse tipo de corrosão é muito difícil de ser caracterizado, né, sobretudo em grandes estruturas, porque não é preciso ligação metálica direta entre metais diferentes. Esse caso de corrosão aqui é um caso especial, na verdade, porque antes a gente estava vendo sempre pilhas simples, né, que tem um anodo e um cátodo. Entretanto, a gente sabe que a gente pode ter também o que a gente chama de pilhas complexas, tá bom? Onde tem várias áreas anódicas e várias áreas catódicas, como está mostrado nessa figura aqui, né? Eu vou explicar um pouco sobre essa figura. Aqui em 1, que é a figura da esquerda, eu tenho a pilha de concentração. Em 2, eu tenho a pilha de eletrodos diferentes.
tá bom? Então é só para mostrar aí como é que pode acontecer, como é que esses fenômenos acontecem simultaneamente. Fazendo uma correlação com aquele exemplo que eu dei anteriormente daquele tanque de fermentação. É tanque de fermentação? É, tanque de 3 tanques de fermentação. Então vamos lá. Na pilha 1, eu tenho um fluxo de elétrons. Então, embora o alumínio não seja em contato direto com o cobre, o alumínio na solução diluída, que é da esquerda, e o cobre na solução concentrada, que é essa solução saturada de NaCl, eles são os anodos, sofrendo corrosão. Né? E na pilha de eletrodos metálicos diferentes 2, o ferro e o alumínio funcionam como anodos. Ferro no recipiente da esquerda, alumínio no recipiente da direita, nessa pilha de eletrodos diferentes, que é a pilha da direita. Na pilha 1, a gente pode considerar que o alumínio ele tende a perder elétrons, então ele vai oxidar. Consequentemente, ele seria o anodo, função do alumínio na solução saturada como cátodo. Então o que acontece? Ó, tem esse fio, essa ponte salina aqui ligando os alumínios. Acho que na verdade nem se caracteriza como ponte salina, né? Então essa conexão entre os alumínios, a gente vai ver que vai haver transferência de elétrons, né? entre a placa de alumínio do tanque da esquerda e da direita. Funcionando o alumínio na solução saturada como cátodo. Né? Então aqui, o alumínio na solução da direita, da pilha 1, vai ser cátodo. Vai ser a região de entrada de elétrons, vai ter essa reação de água com oxigênio, com os elétrons, formando essas 6 hidroxilas. Para manter a compensação iônica, o cobre da solução saturada perde elétrons. Né? Então pense comigo, se o alumínio do tanque da esquerda ele passa elétrons para o tanque da direita, o cobre do tanque da direita tem que devolver alguns elétrons para compensar, para pôr recompensação iônica. Aquele que perde elétrons é o que vira cátodo. Beleza? Os elétrons cedidos vão se dirigir para o cobre imerso na solução a 1% de NaCl, né, a solução diluída, funcionando esse eletrodo como cátodo. Então, o que vai acontecer aqui? De acordo com essa reação, é novamente igual a de água com oxigênio mais elétrons. O que a gente observa, então, é a igualdade de cargas iônicas em ambos os recipientes. Na esquerda, eu tenho alumínio com a hidroxila com as cargas como mostrado aí, e na direita tem o cobre com a hidroxila com as cargas como mostradas aí. Na pilha 2, o alumínio ele funciona como anodo no recipiente da direita e como cátodo no recipiente da esquerda. Isso no caso da pilha 2. Então, ele vai ser, deixa eu pegar aqui, anodo na direita e cátodo na esquerda. Pensando na pilha 2 aqui, tá, gente? Funciona consequentemente o ferro como anodo e o cobre como cátodo. O mecanismo apresentado para o funcionamento da pilha 1 se aplica também à pilha 2. Então, assim, gente, como vocês podem ver, são dois sistemas aí que são duas pilhas formadas diferentemente e que eu tenho processos corrosivos distintos acontecendo simultaneamente. Várias formações de anodos e cátodos diferentes. Tá bom? Então é bem importante a gente ter uma noção aí de que isso pode acontecer, de que essas pilhas simples que a gente vê aqui são só a parte mais superficial, né, desses problemas corrosivos, né, que a gente pode ter na prática problemas muito complexos em relação a pilhas de corrosão, pilhas eletroquímicas, tá bom? Agora, em relação à proteção, a gente pode concluir que devem ser tomadas adequadas medidas de proteção a fim de se evitar ou diminuir a ação corrosiva devido à formação de pilhas galvânicas. Entre essas medidas, nós temos o uso de inibidores de corrosão, né, vocês vão falar sobre inibidores no trabalho de vocês lá na frente. Nós podemos tentar promover o isolamento elétrico de materiais de potenciais diferentes. Né? Então não adianta se eu tiver um diferencial, uma diferença de potencial grande,
Mas se não tiver o contato elétrico entre eles, para que haja transferência de corrente, o processo corrosivo ele vai ser controlado. Tá bom? Então a gente pode colocar algumas conexões, como gachetas, nipples, né? Arruelas não metálicas, como a Ipalone, Alprene, Teflon todo mundo conhece aí, né? Celeron, que agirão como isolantes. Então esses isolantes eles vão agir no sentido de reduzir esse processo corrosivo, né? Então a gente sabe que essa resistência elétrica ela faz com que a ação galvânica, ou seja, o ataque corrosivo, fique localizado, né? O que torna bastante viável a utilização de luvas, né? E nipples de desgaste. Nipples de desgaste, né? Nipples. Ou seja, sacrifício. Ou seja, são acessórios que a gente coloca para sacrificar mesmo, né? Como isolantes. Podemos aplicar revestimentos protetores, obviamente. Se for aplicado qualquer revestimento protetor se for aplicado qualquer revestimento protetor, que alguns poderiam imaginar somente necessário para o metal funcionando como anodo, é recomendável a pintura também do catodo, evitando assim que haja falha no revestimento do anodo. Então não basta a gente pintar, por exemplo, só o anodo. O ideal seria pintar os dois, aplicar um revestimento nos dois. Para evitar que haja algum erro na pintura e formar uma pequena área anódica em relação a uma área catódica grande. Então é legal também, outra recomendação, estabelecer condições de relação entre a área anódica e catódica ótima, né, para evitar pequena área anódica e grande área catódica. Proteção catódica, outro método de proteção. E uso de materiais de potenciais próximos também, né, ou tentar aproximar esses potenciais. Né. Para isso a gente tem que sempre consultar as tabelas. Beleza? Então, gente, corrosão galvânica, como vocês podem ver, eu acho que até acelerei um pouquinho essa parte aí, para tentar fazer com que a nossa aula não fique muito grande, apesar de eu saber que ela vai ficar. Corrosão galvânica é um problema que eu tenho várias ferramentas para contorná-lo. Né? A corrosão galvânica em si é muito simples, é a formação de uma pilha galvânica. Então, como vocês podem ver ali, tudo baseado em diferente potencial. Né? Pensando na corrosão do ponto de vista de diferente potencial, fica muito fácil a gente entender o processo. Beleza? Algo que eu queria destacar para vocês. Atentem-se sempre à relação entre áreas anódica e catódica. Tá bom? A relação entre a área anódica e catódica, ela vai falar muito sobre esse processo de corrosão, se ele vai ser acentuado ou não. Tá bom? E, obviamente, consultar tabelas potenciais. Eu só sei que o magnésio, ligas de magnésio, tendem a ser mais anódicas que ferro, porque eu consulto tabelas potenciais. Tá bom? Então eu acho que em relação à corrosão eletrolítica tá tudo bem condensado nessa apresentação. Perdão, corrosão galvânica. Né? E agora a gente pode partir para a corrosão eletrolítica, né, que é o capítulo 10 do nosso livro. Deixa eu tomar um gole de água. A corrosão eletroquímica, descrita pelo processo galvânico, é um processo espontâneo. Tá? Então, basta que eu coloque materiais diferentes no meio corrosivo, no eletrólito, né, eu vou ter a ocorrência de um processo corrosivo, um processo eletroquímico, um processo de corrosão galvânica. Tem que ser algo espontâneo. Porém, quando a gente estudou pilha, a gente viu que também tem processos que são estimulados, né, que acontecem devido a um estímulo externo. Então, a gente pode ter correntes de corrosão formadas por potenciais externos. E esse tipo de corrosão, que é a corrosão eletrolítica, o tópico principal dessa aula, ela vai ser bem severa. Tá bom? Isso aí é muito comum em dutos enterrados, como oleodutos, gasodutos, adutoras, minerodutos, cabos telefônicos. Né? Esses componentes costumam estar sujeitos a essas correntes elétricas de interferência.
que são correntes elétricas de sentido convencional, vão abandonar o circuito normal para fluir pelo solo e pela água. Eu vou comentar um pouco sobre sobre essa corrosão eletrolítica com vocês. O que acontece com a corrosão eletrolítica, então? A diferença potencial ela vai ser causada pela uma corrente de fuga. Tem uma corrente de fuga que é ali que vai causar essa diferença potencial. Beleza? Então vou ter um potencial externo, digamos assim, aplicado. Acho que está mais correto falar dessa maneira. Essas correntes de fuga também podem ser chamadas de correntes estranhas, correntes parasitas, correntes vagabundas, correntes espúrias. São vários nomes para correntes de fuga. Quando elas atingem instalações metálicas enterradas, elas podem corroer a superfície metálica enterrada. Pode ser um tubo, por exemplo. Então vai acontecer o seguinte, resumidamente, vou explicar para vocês logo, quando vocês verem a imagem vocês vão entender. Eu vou ter um mecanismo na superfície e uma tubulação enterrada. Por algum motivo, eu vou ter uma corrente de fuga saindo desse mecanismo na superfície, estrutura na superfície, e indo para o solo. Essa corrente vai para o solo e atinge o tubo. Ela passa pelo tubo e depois volta para o meu mecanismo. Beleza? E o que vai acontecer? Eu vou ter a formação de duas áreas anódicas e duas áreas catódicas. O ponto onde a corrente ela sai do meu mecanismo que está em cima do solo é um ponto anódico. E o ponto onde a corrente ela sai da tubulação, ela também é um ponto anódico. E pontos anódicos sofrem corrosão. Beleza? E aí, qual o problema? A estrutura lá de cima, muitas vezes elas não sofrem nenhum tipo de corrosão muito agressivo. Mas o problema é gerado na tubulação lá de baixo. Se aquela tubulação não está bem protegida, ela pode ter uma grande quantidade de corrente de corrosão, pode ter um ataque corrosivo muito acentuado em uma área pequena, causando vazamento, perfurando tubulação, né? Pode causar vazamento. E isso é um grande problema. Por quê? Pense numa tubulação que está passando óleo, uma tubulação enterrada que passa óleo, ou passa algum produto químico, né? Se sofre vazamento, esse óleo, esse produto químico, ele vai direto para a natureza. Né? Vai ser absorvido pelo solo, pode ir para o lençol freático. Isso é um grande problema. Esse problema de corrosão eletrolítica ele não é exclusivo de tubulações enterradas, tá? Também pode acontecer em tubulações que estão submersas. Tá bom? E em outras situações também. Da mesma maneira, os problemas são os mesmos, né? Podem acontecer. A corrosão que acontece na tubulação embaixo, né? Ela pode ser muito intensa de alta velocidade. Elas são natural desse processo que tem essa corrosão mais intensa, esse ataque mais intenso. Aqui a gente tem 3 exemplos. Ó. Primeiramente, uma tubulação de aço carbono enterrada, na esquerda aqui na parte de cima, com corrosão eletrolítica originada por corrente de fuga de sistema de tração elétrica. Tá bom? Então lá em cima tem um sistema de tração elétrica, a corrente escapa daquele sistema e pega uma tubulação enterrada. Em 2, aqui na direita, tem ampliação da região perfurada, né, mostrando a intensidade do ataque. E embaixo aqui eu tenho cabos telefônicos perfurados por corrosão eletrolítica. Né. Então a corrosão eletrolítica ela acontece sempre devido a uma fonte externa de energia, né, que vai ter um escape de corrente. A definição dela é uma deterioração da superfície de metal forçada a funcionar como anodo ativo de uma pilha eletrolítica. Então, a aplicação dessa fonte externa vai criar uma pilha onde o meu anodo vai se deteriorar. No geral, as áreas corroídas apresentam produtos de corrosão de baixa aderência ou sem produto de corrosão. Com uma forma de corrosão localizada nas falhas do revestimento protetor de tubulação enterrada, por exemplo, em pouco tempo vai ter perfuração. O grande problema de ter corrosão muito localizada é porque vai ser um ataque corrosivo muito localizado num ponto só, causando perfuração. E no caso de tubulação, causa vazamento.
As correntes de fuga que causam maiores danos são as correntes contínuas ou as correntes alternadas de baixa frequência. Então, corrente contínua, se a gente comparar uma corrente contínua com uma corrente alternada de 60 Hz, de intensidade equivalente, a gente vê que a alternada de 60 Hz de frequência, ela produz apenas 1% do dano que a contínua faz. Produz, né? Então a corrente contínua é uma grande vilã aqui também. Aí vocês podem me perguntar, professor, mas de onde saem essas correntes de fuga? Que tipo de sistema tem que ter na superfície que pode ter esses problemas? Primeiramente, sistema de tração eletrificada. Sistema de tração eletrificada, como trem, metrô e bonde, são sistemas que, do próprio processo deles natural, que tem corrente de fuga. Instalações de solda elétrica também. Sistemas eletroquímicos industriais, de eletrodeposição também. E sistemas de proteção catódica por corrente impressa. As correntes de fuga elas podem ser classificadas em estáticas e dinâmicas. As estáticas são aquelas que têm intensidades e percursos constantes, como é o caso de proteção catódica por corrente impressa, né? Ou elas podem ser dinâmicas, né? São aquelas que variam continuamente ou periodicamente de intensidade e ou nos seus percursos. Tem essa variação ali dinâmica. Como é o caso do sistema de tração eletrificada e de máquinas de solda elétrica. A taxa de corrosão resultante das correntes de interferência vai depender de alguns fatores. Primeiramente, a intensidade da corrente e sua densidade na área onde ela abandona a estrutura metálica e penetra no eletrólito. A intensidade. É importante falar que sempre que a área nódica ela vai ser a área onde eu estou tendo uma saída de corrente. Onde o metal ele vai se oxidar e vai gerar corrente elétrica que vai sair dali e vai para outro lugar. Portanto, o que a gente tem é que essa corrente de interferência ela vai ser mais intensa, né, de acordo com a área na qual vai abandonar a estrutura metálica e penetrar no eletrólito. Né, e vai resultar numa taxa de corrosão maior. A distância entre a estrutura interferente e a interferida também é um grande problema. A estrutura interferente e a interferida só tem até um asterisco aqui, né? A interferente, no caso, é um sistema de tração que está na superfície, e a interferida, nesse mesmo caso, é uma tubulação enterrada. E também a localização da fonte de alimentação também vai influenciar na intensidade da corrosão. Revestimento. Existência de revestimento ou não vai influenciar na corrosão, obviamente. No caso de tubulações enterradas submersas, a existência de juntas, né, de isolamento elétrico vai influenciar também. Resistividade elétrica do meio, onde se encontram as estruturas interferentes e interferidas, é outro problema, vai ser outro ponto que vai influenciar na corrosão. Eu vou falar um pouco mais sobre resistividade aqui. O que acontece? Essas correntes que fogem, elas são devidas a deficiências do isolamento de alguma parte do circuito gerador, né? Que se acha em potencial diferente do meio em que se encontra, né? Tem que ter diferente potencial para ter saída de corrente, seja ele solo ou água, esse meio. Como a resistitividade do solo ou da água é maior do que a dos metais, havendo principalmente tubulações enterradas ou submersas no percurso da corrente de fuga, essas correntes são captadas e transportadas pelo metal, que é um excelente condutor, até o ponto onde elas abandonam essa estrutura metálica lá embaixo e penetram no eletrólito novamente, para retornar à fonte de alimentação. Então a corrente que ela vai fazer um ciclo, né? Eu tenho uma imagem que vou mostrar para vocês daqui a pouquinho que vai deixar isso bem claro. É nessa área da tubulação, onde tem a saída de corrente para voltar para a área da fonte, que vai acontecer a ação corrosiva mais intensa. No caso, a estrutura interferida, né, que é a tubulação.
Além disso, a estrutura de fuga sobre perdão, estrutura de fuga não, troquei as bolas todas aqui. Além disso, a estrutura interferente de onde as correntes escapam para o meio, abandonando o circuito metálico normal, também sofre corrosão eletrolítica. Para entender melhor essa situação, a gente tem que identificar onde estão as áreas anódicas e onde estão as áreas catódicas. Isso ocasionado no caso de um processo de corrosão eletrolítica. Aqui a gente pode ver, nessa imagem a seguir, a explicação da diferença de potencial elétrico gerado por uma fonte externa de energia para uso no processo de refino eletrolítico de metais. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente, de como que acontece essa diferença de potencial e como que ela age no circuito eletrolítico aí. A gente pode ver que a solução é sulfato de cobre. Eu tenho cobre puro na direita e cobre impuro na esquerda. Esse cobre impuro ele vai oxidar, né? E esses íons aí, né, na verdade, esse cobre puro que sobra, ele vai se aderir na superfície do elemento da direita. Então, só para exemplificar, né? No refino de cobre, a gente pode esquematizar a cuba, onde a gente coloca o cobre impuro como anodo ativo. Então, cobre impuro é anodo. E o cobre puro é cátodo. E a solução é o eletrólito, né? Aqui está eletrolito, está errado. O que acontece nesse processo? No anodo, o cobre ele vai se oxidar, gerando cobre 2+, que é o íon. E no cátodo, o cobre 2+, ele vai pegar alguns elétrons e vai se tornar cobre puro novamente. Isso tudo é induzido, gente, pela corrente elétrica. Pela fonte colocada ali. A gente sabe que, aqui está até destacado nessa imagem, né? A diferença da corrente elétrica convencional, que é aquela... como se fosse uma passagem de cargas positivas, né? E a corrente elétrica real, né? Que é representada por aquele símbolo do exílio, que é por onde os elétrons estão passando. O sentido que os elétrons estão passando. Com o decorrer do tempo, a gente vê que o anodo vai sendo consumido, vai perdendo massa, enquanto o cátodo ele vai passar por um aumento de massa. Ou seja, vai se depositando cobre puro no cátodo. Logo, fica provado que ocorre oxidação no anodo, que é a região onde há saída de elétrons para o circuito metálico e entrada de íons de cobre no eletrólito, o que corresponde a uma hipotética corrente elétrica de sentido convencional. Então isso está bem destacado aí, né? Provado que ocorre oxidação no anodo. O anodo vai se oxidar, ele vai se deteriorar, à medida que o cátodo ele vai se depositando cobre puro. Esse é um processo de eletrodeposição, né? Refino eletrolítico de metais. Então o anodo vai se oxidar, vai ter saindo elétrons do anodo para o cátodo. E é basicamente isso que acontece, gente. Corresponde aí, na verdade, a uma hipotética corrente elétrica de estilo convencional, né, como mostrado lá na imagem, penetrando nele e deslocando-se do anodo para o cátodo. Então é como se fosse o elétron deslocando do anodo para o cátodo aí. Deixa eu só falar alguma coisa. Bom, é isso aí, gente. Para o caso de um material metálico sujeito a corrosão eletrolítica, a gente pode admitir reações na região onde a corrente abandona a estrutura. Né? Quando a corrente abandona a estrutura em certo ponto, a gente tem uma área anódica. Então, para um metal qualquer, vai ter uma formação de um íon, né, um cátion, e elétrons. A região onde a corrente elétrica abandona o eletrólito e penetra na estrutura, tem a área catódica. Portanto, acontece algumas das reações mostradas abaixo aí, né, dependendo do meio. Então, uma coisa, quando a gente fala de reação eletrolítica, né, de processo eletrolítico, quero que vocês pensem o seguinte: a parte de onde a corrente está saindo vai sofrer corrosão.
Beleza? Então, ó, pense no sistema de tração. Tem um sistema de tração em cima e tem uma tubulação embaixo. A corrente foge do sistema de tração e vai para o solo. Ou seja, já correu essa parte que saiu. Tem um anodo ali. Aí essa corrente vai entrar no tubo, na tubulação. Ela passa pela tubulação e vai sair em outro ponto, voltando para o solo. Quando ela volta para o solo, esse ponto onde ela volta para o solo é um ponto anódico, onde ela vai sofrer corrosão também. Né? E aí ela volta para a fonte, né? Lá dentro do sistema de tração novamente. Como está mostrado aqui. Né? Aqui tem um exemplo de corrente de fuga proveniente do sistema de tração eletrificado, que usa trilho para o retorno da corrente à fonte de energia elétrica. Isso é representado nessa figura. Então a gente pode ver que tem um trem aqui. Tem uma fonte, né, entre o cabo aéreo positivo, o trem aqui embaixo, tem diferente potencial. A corrente, olhando aqui da esquerda, ela sai do trem, do ponto A, que é um ponto anódico, onde está saindo do trem, e ela chega na tubulação, que é um ponto catódico. Essa corrente aqui, ela vai passar pela tubulação e vai sair nesse ponto A', que é um ponto anódico. Ela está saindo da estrutura, ela volta para o solo aqui. Ela passa pelo solo e volta para o ponto C', tá bom? Que é um ponto mais próximo da fonte. E aí, esse vai ser o ciclo que vai acontecer com a corrente de fuga. Né? Então, quais pontos vão sofrer corrosão? Quais pontos são pontos anódicos? Tanto ponto A, onde está saindo do trem, quanto ponto A', onde está saindo da tubulação. Essa corrente 3. Essa corrente 2, que é colocada aqui, na verdade é uma corrente que ela simplesmente sai do trem, passando pelo solo, e volta aqui para a fonte. Então, é uma corrente que a gente não leva muito em consideração. A fuga da corrente ela é facilmente explicada levando em consideração alguns fatos. Né? Primeiramente, vamos lá. As ligações entre os trilhos quase sempre são deficientes. Elas constituem resistência elétrica associada em série, né, ao longo dos trilhos, dificultando o retorno da corrente. Agora eu quero que vocês lembrem de eletricidade. Peguem aí, fazem uma análise. Se eu tenho dois resistores em série, a ideia é que a resistência aumente. Se eu tenho dois resistores em paralelos, a ideia é que essa resistência diminua. Então, resistência em série se refere a um aumento de resistência equivalente. Resistência em paralelo se refere a uma resistência equivalente menor. Tá? Podem procurar, eu até botei de curiosidade no Google, tem lá, calculadora de resistência equivalente. Aí vocês botam lá, 10, 10 e 10, 3 resistores. Em série, vai dar 30 ohm. Perdão, gente. Em paralelo, vai dar 3,3 ohm, se não me engano. Ou seja, 3 resistores de 10 ohm. Em série, dá 30 ohm. Em paralelo, dá 3,3 ohm. Ou seja, a resistência equivalente do circuito em paralelo tende a ser menor. Eu quero que vocês levem isso em consideração. Os trilhos, nesse caso do sistema de tração, eles se repousam sobre dormentes de madeira que estão em contato com o solo. Então o trilho está apoiado em dormentes de madeira. Esses dormentes têm boa resistência elétrica. Porém, eles são muitos e estão associados em paralelo. Portanto, eles geram um isolamento elétrico deficiente entre trilho e solo. Vai ser uma resistência muito baixa. Considerando um dormente isolado, a resistência pode até ser alta. Mas se for levar em consideração a extensão de trilhos maior, a resistência ela cai muito. Então, a conexão do trilho com o solo, ela praticamente não tem resistência. Né? E o solo ele passa a constituir uma resistência associada em paralelo com os trilhos. Ou seja, isso justifica a saída da corrente do sistema dos trilhos, sistema de tração, para o solo. Em consequência disso, parte da corrente de retorno passa a circular pelo solo. Né? Se tiver a tubulação enterrada, a corrente de fuga vai alcançar aquela tubulação. Né? Que uma tubulação metálica ela tende a ter uma resistividade menor, uma resistência menor em relação ao solo. Né? Lembrando que a corrente ela sempre busca o caminho de menor resistência, fluindo preferencialmente por ela até o ponto onde ela não deve ser descarregada,
Perdão, ela deve ser descarregada para o solo, próxima à fonte de energia que alimenta o sistema. É o que acontece aqui, né? Peguem essa corrente I3. Ó. I3 é isso aqui, ó. Ela vem, sai do trem, passa pela tubulação, sai de A', chega em C', chega próximo da fonte. As empresas que utilizam tração elétrica admitem como normais perdas de corrente elétrica. Isso é algo que é natural dos sistemas de tração, né? Perda de cerca de 3 a 5% de corrente. Esses valores variam de 3.000 a 11.000 amperes, os quais vão proporcionar correntes de fuga bastante altas, tá bom? Na parte do tubo, por onde a corrente elétrica de sentido convencional entra no metal, vai desenvolver uma área catódica, né? Portanto isenta de corrosão. Nos locais onde a corrente abandona o metal e penetra no eletrólito, tem-se áreas anódicas, nas quais se desenvolve o processo de corrosão eletrolítica. Isso tudo já foi explicado para vocês. Né? Onde a corrente está abandonando o metal, seja na estrutura de cima ou na tubulação de baixo, é onde vai ter área anódica. Né? Como mostrado naquela figura anterior, aqueles pontos A e A' são pontos onde vão ser regiões anódicas, regiões onde vai haver corrosão mais acentuada. De acordo com essas equações aqui, o ferro vai oxidar, gerando ferro 2+, mais 2 elétrons. Nos pontos C e C', que são áreas catódicas, podem acontecer essas equações aqui, como mostrado, formando hidroxilo e hidrogênio. A corrosão dos trilhos no ponto A, ela não é muito preocupante, porque ela se distribui ao longo de uma área muito grande. Né? Então a área anódica ela é muito grande, tá bom? Em relação à área catódica, então o processo corrosivo não é tão grande assim. Só que por outro lado, na saída, né, no outro ponto, onde eu tenho uma tubulação, onde tem a área anódica, a linha da tubulação, eu tenho uma área anódica pequena em relação a uma área catódica muito grande. Ou seja, vai haver uma corrosão acentuada naquele ponto da tubulação. E aí pode gerar vazamento, proveniente de uma perfuração, etc. Então esse é um grave problema. Beleza? Outro ponto interessante é que os trilhos, mesmo se eles forem deteriorados pelos processos corrosivos, que não é tão acentuado assim, mas mesmo assim, se for um pouco mais acentuado, eles tiverem que ser substituídos, isso é fácil de fazer, substituição de trilho, tá bom? De alguma parcela, alguma parte. Agora, trocar ou fazer um reparo de uma tubulação submersa ou enterrada é um grande problema, tá bom? Fora a questão dos danos ambientais. Aqui está o processo, né? Tem o trem e eu tenho a fonte, né? Aqui do ponto de vista mais elétrico, né? Da resistência do trilho. I1 é por onde passa a grande parte de corrente, né? Essa corrente I1 é a maior de todas, né? Ela vai passando pelo trilho mesmo. I2 é aquela que vai para o solo, não encontra a tubulação e volta para a fonte. E I3 é aquela que passa pela tubulação. Né? Então nesse ponto F aqui e nesse ponto A vão ser os pontos onde eu tenho regiões anódicas. Beleza? Isso é só para simplificar o esquema do circuito elétrico equivalente. Né? Perceba que é uma resistência em paralelo, então a resistência equivalente é pequena. Então aqui está explicando o que eu comentei com vocês, né? Retorno da corrente, sai das rodas de trem, se divide, né, pelas 3 resistências em paralelo, uma seguindo pelo trilho, que é I1, outra seguindo pelo solo, outra seguindo pelo tubo e retornando para o ponto próximo a uma fonte. O trecho AE representa uma cuba eletrolítica móvel, onde o ponto A é o anodo. Esse trecho A é aqui. Então o A é o anodo. A região representada pelo ponto E é o cátodo da pilha. E como tal recebe proteção catódica, conferida pela corrente de fuga I3. Por outro lado, o trecho FB representa uma cuba eletrolítica fixa, onde a região do ponto F funciona como anodo. A corrente deixa o metal e entra novamente no eletrólito.
e como tal fica sujeito à corrosão eletrolítica concentrada nessa área. Então o estudo já foi mostrado, até comentei com vocês antes. Essa cúpula eletrolítica fixa, né, traz grandes, graves consequências para o tubo, né, porque ele vai tornar o tubo anódico, sempre na mesma região, que vai acarretar numa alta taxa de corrosão, que pode gerar perfuração, como já foi comentado aqui algumas vezes. É difícil calcular essa corrente de fuga, estimar essa corrente de fuga que está entrando e saindo de uma estrutura, né? A gente consegue, se tiver uma solução para esse problema de achar essas correntes, isso só é obtido quando o sistema é bem simples. Porém, normalmente, a gente tem casos muito complicados, onde não são usualmente resolvidos, né? Devido à heterogeneidade do solo. Isso tudo tem que ser levado em conta para fazer essa estimativa. Né? O solo pode ser muito heterogêneo, pode haver diferente revestimento na tubulação, pode ter resistência variável entre as juntas de tubulação, né? Variação do espaço entre tubos enterrados ou cabos também. Então tem várias particularidades que vão nos impedir de fazer um cálculo adequado da corrente de fuga. A intensidade da corrente que entra ou sai de uma tubulação enterrada pode ser calculada medindo essa diferença de potencial entre a estrutura interferente e o tubo enterrado, como estrutura interferida. A gente pode estimar, né, então essa intensidade de corrente que está entrando ou saindo na tubulação de acordo com a diferença de potencial entre a estrutura e o tubo. Essa diferença de potencial depende de alguns fatores, como a tensão do condutor e dos tubos, resistividade elétrica do solo e por aí vai. A gente pode medir a diferença de potencial entre uma posição no solo diretamente sobre a tubulação e outra na superfície do solo, a alguma distância e formando um ângulo reto com a tubulação. Então uma das maneiras de fazer essa medição é dessa forma, né? Fazer essa medição exatamente perpendicular ali ao tubo, né? Pegando a posição da estrutura ali bem sobre a tubulação. A medição de resistividade elétrica do solo pode ser feita pelo método dos 4 eletrodos. Esse método usa 4 eletrodos colocados no solo, em linha reta, igualmente separados por distância A. Esse método é conhecido como método de Werner, ou o método dos quatro pinos também. Como está esquematizado aí, tem um voltímetro, tem um amperímetro para fazer essas medições da resistividade elétrica. Né? Nesse método, a corrente contínua I fornecida uma bateria, ela é injetada no solo por intermédio de 2 eletrodos extremos, desses da ponta. E a diferença de potencial é medida entre os 2 eletrodos de referência intermediários. Né? Essa medição deve ser repetida invertendo o sentido, né? De maneira que a gente consiga eliminar efeito de algumas correntes estranhas, né, inesperadas que podem ter no solo. E o valor da resistividade é calculado de acordo com essa equação aqui. Né? A equação aqui vem do estudo lá de eletricidade, tá? E aí já é outra praia. Que é a ρ, vai ser resistividade, vai ser 2πA, vezes a diferença de potencial, dividido por I. Tá bom? Os métodos usados para reduzir a corrosão por eletrólise devem ser dirigidos no sentido de reduzir o valor da corrente de fuga, I. Então, ó, é o seguinte, quando eu reduzo a corrente de fuga, pensa nesse método, nesse medido aí, eu estou aumentando a resistividade. Então, quanto maior for a resistividade do solo, menor é a tendência de sofrer esse tipo de corrosão eletrolítica, tá bom? É importante que isso seja feito sem aumentar a densidade de corrente anódica, né, através da qual a corrente passa do metal para o eletrólito. Um dos métodos para conseguir isso consiste de aumentar
consiste de aumentar a resistência do eletrólito ou da estrutura metálica interferida. Para aumentar a resistência do eletrólito, costuma-se envolver a tubulação em algum material de alta resistividade, como areia limpa e seca, betume com areia. Para o caso de tubulação, a gente pode envolver a quente com revestimento betuminoso reforçado, revestimento com fitas plásticas adesivas também, podem aparecer. A gente tem que tomar cuidado para que esse revestimento não apresente falhas, porque nesse caso a totalidade da corrente vai escapar por essa falha, gerando uma corrosão localizada numa área muito pequena. Visando aumentar a resistência da estrutura metálica, resistência elétrica, tá? Costuma intercalar diversas juntas isolantes na tubulação em intervalos apropriados. E deve-se considerar nesses casos os sintomas. Nossa, agora eu falei besteira. Os inconvenientes citados anteriormente. Tô meio maluco sem saber o que tô fazendo. Então a gente tem que. Um método que a gente pode fazer é intercalar algumas juntas isolantes na tubulação para melhorar a resistência metálica da estrutura. Pensando sempre aqueles inconvenientes já citados. Dessa maneira, no caso de voltagem alta, que pode ocasionar corrente induzida e que escoam em torno da junta isolante, a gente pode ter corrosão acentuada nessa região. Tá bom? Então essa junta isolante ela tem que ser feita de maneira adequada. As técnicas mais usadas na prática para o combate à corrosão eletrolítica em estrada de ferro eletrificada são, primeiramente, interligação elétrica da estrutura interferida com a interferente, ou seja, ligar eletricamente através de um condutor elétrico em um local adequado, permitir que o retorno da corrente de fuga à sua origem se faça por esse condutor. Então o que a gente está fazendo é eliminar o eletrólito, né, de maneira a evitar a corrosão. É importante que a gente lance mão de alguns dispositivos para garantir que a corrente passa somente da estrutura interferida para o trilho, bloqueando a passagem de corrente no sentido oposto. Qual é o dispositivo elétrico que bloqueia a corrente no sentido? O diodo pode ser usado para isso aí também. Esses dispositivos auxiliares, né, eles são denominados dispositivos ou equipamentos de drenagem. Pode ser de 3 tipos, né, um diodo, uma chave magnética, um dispositivo com regulagem de corrente. Aí tem um tubo interferido, um diodo tipo avalanche, possibilitando passagem só no sentido. Isso é para evitar, gente, que a corrente saia do trilho por onde ela deveria estar voltando. Então é para evitar isso mesmo. Aí está o esquema de ilustração da interligação de tubo com trilho de ferrovia eletrificada. Outra maneira de se proteger contra corrosão eletrolítica é fazer injeção de corrente nas áreas anódicas do tubo por meio de retificadores de proteção catódica e leito de anodo. Então a gente faz uma injeção de corrente na área anódica, usando esses retificadores de proteção catódica. A gente pode usar esses retificadores do tipo de controle de potencial, né? Controlando o potencial, conseguir injetar a corrente. De tal maneira que a gente consiga injetar a corrente quando necessário e na intensidade suficiente para manter o potencial de proteção na região considerada. Então é meio que alterar o potencial aí, através dessa injeção de corrente. Drenagem diretamente para o solo nas áreas com predominância anódica. Então essa drenagem é feita com auxílio de leitos de anodos galvânicos, ou então de sucata de aço, sendo a solução menos usada na prática, uma vez que os seus resultados nem sempre são satisfatórios. No caso onde a corrente de fuga é baixa, esse sistema de drenagem ele pode ser eficiente. Destacando ainda que, além de permitir a drenagem da corrente desejável, esse uso do leito dos anodos galvânicos ainda provê uma polarização catódica para essas áreas. Eu vou falar mais de polarização no futuro, tá?
Em qualquer caso, a drenagem diretamente para o solo quer sempre o uso de um dispositivo unidirecional, para garantir que realmente haja só drenagem para o solo. Para evitar que esse leito de anodos ele funcione como um captador de corrente. Ele não pode captar, tem que injetar. Vai intensificar ainda o problema da interferência. No caso de corrosão, de correntes, na verdade, de interferência originárias em sistemas de proteção catódica por corrente impressa, podem ser usadas as seguintes medidas de proteção: balanceamento dos sistemas por intermédio de interligações elétricas, providos ou não de resistores, entre as tubulações interferente e interferida, drenagem para o solo nas áreas com predominância anódica, por meio de leito de anodos galvânicos ou de sucata de aço, aplicando aqui a mesma observação feita anteriormente, aquele mesmo cuidado feito anteriormente. Eu posso fazer a instalação de barreiras elétricas, fazer uma blindagem nas áreas de captação de corrente, que é basicamente também fazer a instalação de leito de anodos galvânicos ou de sucata de aço em volta dessas áreas de captação. A fim de... Enfim, mas é isso aí. Em relação à proteção, gente, você não precisa se atentar muito. Eu sei que começa a falar de leitos, de anodos, vocês podem ficar um pouco confusos. E proteção mesmo, eu quero que vocês deem um foco em proteção no trabalho de vocês, que eu vou explicar na próxima semana. Mas o grande foco aqui é entender qual é a lógica por trás de proteger um circuito com corrosão eletrolítica, né? Que é aumentar a resistência, aumentar a resistividade, fazer questão da drenagem, essas barreiras elétricas também são relevantes, a injeção de corrente. E esses são todos métodos que agem no sentido de reduzir a possibilidade de corrosão eletrolítica. Beleza? Então eu acho muito legal vocês pegarem o que eu estou passando aqui agora e fazer uma correlação com o que já foi passado nas aulas anteriores. Não lembro de qual aula foi, mas eu comentei que uma das maneiras de se eliminar um processo de corrosão é eliminar o meio eletrolítico. Então, se eu fazer com que a corrente não passe pelo eletrólito, eu estou eliminando esse processo eletrolítico. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, tá bom? É importante falar que esse problema de corrosão eletrolítica ele é comum. Existem comissões de interferência que vão promover esse intercâmbio de informações para que a gente tenha esse banco de dados e consiga adotar medidas corretivas ou preventivas em relação à corrosão eletrolítica na indústria real, na prática. Então isso tudo é estudado, há muita troca de informação. No Brasil, a ABRACO, que é a Associação Brasileira de Corrosão, ela tem uma preocupação com isso. Tem essa comissão que elaborou um guia aí onde apresenta casos de corrosão devido a essas correntes de interferência e mostra também algumas medidas de proteção. Então eles criaram esse guia. É importante falar que eu dei o exemplo do sistema de tração eletrificado, só que essa corrente de fuga podem surgir de outras situações também. No próprio livro, nessa edição que eu estou usando pelo menos, ele comenta de casos de máquinas... até comentei aqui atrás, deixa eu voltar aqui atrás. Bem aqui atrás mesmo. Instalações de solda elétrica, exatamente isso. Comenta um caso de instalação de solda elétrica e como é que acontece o processo corrosivo nesse caso. Devido à corrente de fuga também. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Então o estudo tem um grande respaldo, um grande estudo nessa área. Tem essa comissão que faz esse estudo, que cria guias, cria normas. Então, quando a gente vai fazer a instalação de certo equipamento mecânico, sobretudo em regiões onde a gente sabe que vai ter gasodutos, oleodutos, tubulações enterradas, a gente tem que ter essa preocupação. Tá bom? O prejuízo financeiro de processos corrosivos em tubulações enterradas é bastante grande, pelos motivos que já foram citados anteriormente. Beleza, gente? Então, para finalizar, a nossa aula foi essa hoje. Novamente, me desculpem pela aula grande. Eu já falei 10 capítulos para vocês. Nas próximas aulas da segunda prova, a matéria da primeira prova encerra aqui. As próximas aulas, elas
eu tenho a sensação que elas vão ser mais curtas, né? É que eu tô produzindo a medida que eu vou fazendo, né? E elas devem ser mais curtas, sim. E é isso, gente. Estudem, façam a prova. Eu não vou cobrar coisa de rodapé de livro na prova, só que vocês vão ter que estudar. Quem for pra prova com o peito aberto, querendo fazer e olhar os slides na hora, tentar saber a resposta, vai se ferrar, tá bom? Porque a prova em si não vai estar difícil, mas vai estar longa, tá bom? Novamente, eu peço desculpa pelos atrasos. Vocês vão ter um tempo extra para fazer a prova, né? Eu digo assim, não de duração de prova, mas de o tempo que a prova vai ficar disponível para vocês fazerem. Vai ser de 2 a 3 semanas, eu vou decidir isso ainda na próxima semana. E é isso, gente. Tenham uma boa semana, estudem bastante e até a próxima.